tempo de adoração. É bom estar de volta, junto com os irmãos queridos. A Miriam, o Lucas estão aqui também hoje para a gente cantar junto, adorar o Senhor, ser direcionado pela palavra de Deus. Durante esse mês nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Gálatas, livro do Novo Testamento, uma carta do apóstolo Paulo no Novo Testamento, que conduz também a nossa vida e a nossa maneira de viver o Evangelho de Jesus. E muito do que nós aprendemos sobre viver o Evangelho de Jesus tem a ver com nós voltarmos a nossa vida para Jesus. E é isso que a gente faz quando a gente adora. A gente está rendendo a Ele toda honra, todo elogio por quem Ele é, mas rendendo também a nossa vida. E é isso que a gente faz quando a gente adora. E a gente não faz isso sozinho, mas a gente faz isso juntos. E eu quero te convidar então a cantar nessa noite conosco. Essa primeira música se chama Juntos. É uma música que fala dessa experiência tão especial, comunitária que nós temos. E eu quero te convidar a cantar não só essa, mas todas as outras músicas conosco. Coloca também a sua oração aqui nos comentários do Facebook. No momento apropriado também, eu vou ler as orações para a gente participar junto. A saudade que a gente tem é de estar presencialmente juntos. Mas desde o início desse tempo tão difícil da pandemia, nós temos estado juntos, mesmo que seja unidos de coração, cada um no seu lar, cada um se cuidando, mas nós unidos juntos de coração, adorando a Deus. Vamos cantar então essa primeira canção, e aí eu conto também com a sua participação aí de casa conosco. Essa experiência de vivemos Jesus juntos
É uma experiência profundamente transformadora. E ela tem a ver justamente com essa dimensão de rendermos nossa vida a Deus em plena adoração a Ele. Eu quero ler o Salmo de número 117, é um salmo curtinho, mas ele é um convite para nós, a adoração. Ele diz assim: louvem a Deus o Senhor todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Essa experiência, ela é para um povo que se aproxima de Deus em adoração, e nós estamos reunidos como povo de Deus. Deus se faz presente aqui conosco, aqui na nossa transmissão. E Ele se faz presente também com você, na sua casa. Vamos cantar mais uma música que se chama Laços de Amor? Foi teu imenso amor.
Esse amor de Jesus, ele se expressa na nossa vida, no nosso dia a dia, e ele acontece em todos os ambientes. Muitas pessoas acreditam que isso só acontece dentro do templo, experimentar a presença de Jesus, a adoração a Jesus. Mas o próprio Jesus, falando sobre adorar a Deus, ele diz que Deus está buscando as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Isso não tem a ver com o templo. Isso tem a ver com o nosso coração voltado para Ele. E a próxima música fala disso. De nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Isso significa nós termos o coração derramado na presença de Deus. Vamos cantar juntos essa música? Te adoramos, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis.
Quero ler algumas das orações aqui, compartilhadas por vocês, conosco. A Ana Paula, ela enviou uma oração assim: Pai de amor, agradeço por mais uma semana que se inicia. Abençoe cada irmão da nossa comunidade de fé, cada família aqui representada. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Cantar juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Para encerrar esse nosso momento de adoração, louvor a Deus, nós vamos cantar mais uma canção que se chama Meu Respirar. Este
Este é o meu respirar. Amém. Quero pedir para a Miriam fazer uma oração para a gente. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é grande e maravilhoso. O Senhor é o Deus de todo o universo. É poderoso para fazer tudo e olha para nós com tanto amor. Te louvo, Senhor, porque um dia o Senhor nos amarrou a Ti com laços de amor, laços que ninguém pode romper. Te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso respirar. Obrigada porque podemos confiar em Ti, entregar as nossas vidas a Ti, o nosso respirar a Ti e saber que o Senhor é Deus que está conosco. Obrigada pela salvação em Jesus Cristo. Obrigada por essa união que preenche a nossa vida de amor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos então na série sobre o livro de Gálatas. Essa carta que faz parte das Escrituras Sagradas foi escrita pelo apóstolo Paulo para aqueles cristãos da região da Galácia, atual Turquia. Eles viviam uma experiência de tensão, de uma experiência de fé que nasce de um grupo da tradição religiosa judaica que entra em contato com pessoas de fora dessa tradição, que desconheciam totalmente essa tradição. Assim, havia um grupo de pessoas que queria, de alguma forma, aproveitar essa tradição da religiosidade judaica e adaptar ou encaixar, por assim dizer, o Evangelho. Paulo escreve para falar sobre a suficiência e a exclusividade de Jesus. Eu gostaria de orar então, nesse momento, e nós ouvirmos o texto das Escrituras. Pai querido, pedimos que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos falem nesse momento, que o Teu Espírito que inspirou estas palavras sagradas ilumine cada um de nós nessa noite, e nos ajude a perceber o Senhor. Recebe essa oração por Jesus Cristo. Amém. O texto está em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Diz assim a palavra: O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim.
E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Quando Jesus desenvolveu seu ministério terreno, ele entrou em contato ou conviveu com 2 grupos principais de pessoas. O primeiro grupo era o grupo que seguia a tradição da religiosidade judaica, os herdeiros da aliança de Deus, chamado povo de Deus. Essas pessoas tinham uma linhagem antiga. No livro de Gênesis, no capítulo 12, fala de Deus chamando um homem chamado Abraão e iniciando com ele uma nova linhagem, uma linhagem com a qual ele faz uma aliança e promete abençoar. Deus faz isso para que este homem, a sua família e toda a sua descendência se tornassem povo de Deus, um povo que espelhasse o reino de Deus para todos os outros povos. Assim, ao olhar para esse povo, a linhagem de Abraão, o povo de Israel, que não é o Israel de hoje, o Estado de Israel, mas a linhagem de Abraão, a linhagem do Israel, povo de Deus, os outros povos percebessem a presença de Deus, se arrependeriam então dos seus caminhos e passariam a viver também essa perspectiva do povo de Deus. Ao longo de toda a história, esse povo teve dificuldade de viver essa aliança. Deus havia feito uma aliança de amor, de bênção, de proteção, de cuidado com esse povo, com Abraão, seus descendentes, toda a sua família e o povo que nasce daí. Em muitos momentos da história, esse povo se desvia daquilo que era proposto por Deus e colhe as consequências, então, dessa decisão. Mas havia a expectativa desse povo de que um dia o Messias, uma pessoa especial, prometida por Deus, restauraria todas as coisas. É como se Deus voltasse a habitar no meio deles. Jesus nasce desse povo, dessa linhagem. E assim, esse povo se via como os guardiões da tradição de fé. Se viam como especiais por desfrutarem, então, desta linhagem. E olhavam com desdém para os outros. Esses outros, o outro grupo, eles eram chamados de pecadores, não necessariamente por ter uma vida promíscua, mas por não seguir a tradição da religiosidade judaica. Assim, Jesus tem contato com os judeus, os religiosos, e também com os pecadores, os não religiosos. Estes eram segregados pelos judeus e não viam esperança de um contato com Deus, de uma vida com Deus. Assim, Jesus desenvolve seu ministério entre esses 2 grupos e forma um outro grupo, a comunidade dos discípulos. A comunidade que Jesus forma é formada por pecadores que se arrependem, mas também por judeus que se arrependem. Assim, isso causa uma reação muito grande dos judeus que enxergam Jesus como uma espécie de traidor da tradição religiosa judaica. Alguém que é acusado de blasfemar contra Deus, ou seja, de modificar, de agredir aquela que se imaginava ser a linhagem, a tradição. E assim, Jesus é visto como um traidor da tradição religiosa judaica
e Jesus é morto, acusado de ser uma pessoa que atentou contra justamente a aliança de Deus. O apóstolo Paulo, que escreve aqui, assim como Jesus nasce desse grupo de judeus da tradição religiosa judaica, Paulo desde cedo se destaca pelo seu zelo em seguir ponto por ponto as recomendações da tradição da religiosidade judaica. Isso significa, ou isso é chamado da lei, aquele legado de orientações que eles haviam recebido de Deus por instrumentalidade de um homem chamado Moisés. Um código, mas também, ao longo de todos esses anos, esses séculos, muitas coisas foram acrescentadas a esta lei original. A lei é dada como uma espécie de apoio para que o povo pudesse viver os princípios e valores de Deus. No entanto, parece que, de alguma forma, esta lei, ela se mostra mais letal do que eles imaginavam. Deixe-me explicar. Todo judeu imaginava que a sua aceitação por Deus era proporcional à sua capacidade de cumprir a lei. Ou seja, uma pessoa pura, uma pessoa que é aceita por Deus é aquela pessoa que consegue cumprir toda a lei. Mas há um grande problema. Ninguém consegue cumprir toda a lei. Assim, de um modo muito letal, a lei aponta aquilo que é errado e mostra as consequências desse erro, que é o distanciamento de Deus, morte, condenação. Mas ela não é capaz de transformar o coração, de mudar a pessoa. A única opção é trilhar um caminho de legalismo, ou seja, de asseverar com mais propriedade ainda, que a lei tem capacidade de purificar, de salvar. E assim, no tempo de Jesus, essa tradição da religiosidade judaica era tão pesada, tão fechada, que esmagava todas as pessoas que seguiam essa tradição e excluíam todas as outras que não seguiam essa tradição. O apóstolo Paulo teve um encontro muito especial. Ele, numa viagem, é encontrado por Jesus e tem a sua vida mudada, reorientada e ressignificada. E ele, um judeu zeloso pela tradição da religiosidade judaica, percebe que a salvação, ou seja, ser aceito por Deus, passa não pela lei, mas por uma pessoa, o Messias, que é identificado com Jesus. Assim, ao invés de lei, ele encontra o Evangelho, a boa notícia de que Jesus Cristo realiza aquilo que é impossível para qualquer ser humano: cumprir toda a lei. Ou seja, é impossível para um ser humano ser bom o suficiente para ser aceito por Deus. Nós podemos pensar que, para ser perfeito diante das leis seculares, nós precisamos cumprir todas as leis. Mas, para ser punido, basta transgredir uma única lei. E assim, quem durante toda a sua vida consegue não transgredir uma lei sequer? Assim é todo ser humano diante de Deus. Nós transgredimos a lei de Deus, a proposta de vida pura, santa, aceitável, e nos tornamos condenáveis ou condenados. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele quer explicar isso para essas pessoas que, de alguma forma, estão numa tensão de aceitar o Evangelho, mas querer ainda aproveitar alguma coisa da lei.
como que se criasse um híbrido. Lei e graça juntos. Tradição da religião judaica, com Jesus enxertado nessa tradição. Como é difícil, ou como foi difícil para aquelas pessoas entender isso. E Paulo escreve: ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ele coloca aqui uma cisão, uma ruptura definitiva nessa questão. Para aqueles cristãos, discípulos de Jesus que tinham vindo da tradição da religiosidade judaica, os pecadores, os que não tinham vindo da tradição da religiosidade judaica, além de aceitar Jesus, ou melhor, além de seguir Jesus, precisavam ainda continuar seguindo essa tradição. E o apóstolo Paulo escreve: ninguém é aceito por fazer o que a lei manda. Não há uma continuidade, há uma ruptura. Não uma ruptura do projeto original de Deus, mas uma ruptura na mentalidade, na emenda que sempre os seres humanos querem fazer nos projetos de Deus. Era notório na tradição da religiosidade judaica a elaboração de outras leis, regras e rituais que detalhassem estas leis maiores e transformassem então aquilo que era para ser um caminho de orientação num peso gigantesco de algo que era impossível de seguir, de viver, de carregar. Certa vez Jesus disse para as pessoas dessa tradição que estavam ouvindo ele: venham a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados e carregar tanto peso da lei, e eu vou aliviar vocês. Esta é a proposta de Deus, a ruptura. Não se aproveita isso. Em Cristo, as outras coisas já não têm mais sentido. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a identidade cristã não está atrelada à tradição da religiosidade judaica. Porque se assim fosse, as pessoas seriam aceitas pela lei e não por Cristo. Mas ele diz que pela lei ninguém vai ser aceito por Deus. Então, se nós somos aceitos por Deus por estarmos em Cristo, a lei precisa morrer, ou melhor, nós precisamos morrer para a lei, para essa perspectiva de vida e nascer para a perspectiva de vida do Evangelho, a boa notícia do Messias, aquele aguardado, que vai assumir o nosso lugar e realizar aquilo que nós não conseguimos realizar. Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele cumpre toda a lei, mas ele cumpre a lei na perspectiva daquilo que originalmente Deus havia pensado para um ser humano. E Jesus transgride todas aquelas inserções, todos aqueles acréscimos que ao longo de séculos a tradição da religiosidade judaica inseriu nesse caminho. Isso não é diferente no nosso tempo. Os seres humanos continuam querendo criar adaptações, inserções para um caminho para Deus. Criar identidades que são híbridas ou mistas, criar identidades que são conformações àquilo que nós gostaríamos de fazer, acrescentados com alguma coisa que Deus orienta. Deixe-me dar algum exemplo. Se você pergunta para qualquer brasileiro, você acredita em Deus? Com grande possibilidade, todos vão dizer, eu acredito em Deus.
Mas se você olhar bem para os brasileiros, você vai perceber que acreditar em Deus não significa viver uma vida que agrada a Deus. O brasileiro é capaz de ter uma experiência cerimonial em direção a Deus, mas moralmente distanciada de Deus. Deixa-me falar um pouco sobre isso. Aqui, o apóstolo Paulo está falando da lei num sentido mais amplo, não somente da lei cerimonial, daquele tempo da tradição da religiosidade judaica, mas também da lei moral. Ou seja, de alguma forma, aqueles cristãos imaginavam que eles viveriam uma lei moral a partir do Evangelho, mais ainda com os cerimoniais, as leis cerimoniais da tradição da religiosidade judaica. Paulo está dizendo que há um ponto final. Em Jesus Cristo, todas essas coisas têm a sua morte e a sua ressignificação. Uma das perguntas que aparece nesse texto é: qual a vantagem, então, de ser da tradição da religiosidade judaica ou dessa linhagem do povo de Deus? Paulo procura explicar que, de alguma forma, aqueles que conhecem a lei, tiveram um contato com essa linhagem do povo de Deus, eles estão inseridos nesta família, dessa descendência de Abraão, por uma perspectiva espiritual, não cerimonial, não moral. Porque quem é herdeiro dessa linhagem é por fé, não por questão de sangue, de etnia ou de cerimonial. Em outras palavras, Deus sempre esteve presente nessa linhagem, mas esta linhagem é uma linhagem, por assim dizer, espiritual do povo de Deus, que não se confunde com uma linhagem étnica ou linhagem de sangue natural, ou uma linhagem de religiosidade cerimonial. Um dos colegas falou numa das mensagens anteriores sobre essa distinção. Ainda hoje, muitas pessoas, inclusive pessoas evangélicas, olham para Israel, o Estado de Israel, e imaginam que o Estado de Israel é o povo de Deus. O livro de Gálatas desconstrói isso, mostrando que, diante de Deus, tanto as pessoas que seguem a tradição da religiosidade judaica, quanto os pecadores, precisam da mesma experiência, a conversão a Jesus Cristo. E Paulo diz: bom, se eu, sendo judeu, preciso aceitar Jesus, significa que Jesus, então, está a serviço do pecado, dos pecadores? Ele diz: não. É que desde sempre, a única forma de ser aceito por Deus é em Jesus Cristo. Nunca foi através de uma religião, nunca foi através de uma cerimônia, nunca foi através de um código ético-moral. Talvez isso assuste muita gente, porque ao olhar para o Antigo Testamento, muitas pessoas conseguem enxergar somente isso, lei, e não enxergam a presença de Deus, o Evangelho de graça, nessas páginas também. Cristo está presente do início ao fim das Escrituras. Tudo fala dele, sobre ele e convergem para ele. O grande problema é que nós, seres humanos, continuamos substituindo Jesus, substituindo Deus, substituindo o Evangelho por tantos outros caminhos, e queremos que Deus valide esses caminhos. Mas como Paulo afirmou, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda ou por seguir um código, porque isso é impossível para nós.
A lei, por assim dizer, traz uma maldição que nos mata, porque a lei mostra quem realmente somos. Diante de Deus, nenhum de nós é puro, nenhum de nós é bom o suficiente. Às vezes imaginamos que somos bons e para certificarmos disso, nós nos comparamos com pessoas que chamamos de piores, pessoas maldosas, criminosos, corruptos. Mas o padrão de Deus, ele é muito acima disso. Jesus Cristo é o ser humano perfeito com o qual devemos nos comparar. E quando fazemos isso, percebemos que nenhum de nós tem a menor chance diante de Deus, porque não há nenhum ser humano que não tenha um erro, um pecado, que é como a Bíblia chama, a maldade. E assim, diante de Deus, todos nós estamos condenados. Nenhum de nós pode ser aceito diante de Deus. Por isso, precisamos morrer para a lei e morrer para todas estas coisas, esses caminhos. E isso acontece em Cristo, naquela cruz. Jesus Cristo foi o único ser humano que viveu de forma completa, plena e perfeita. Não há uma acusação de transgressão em Jesus diante de Deus. Ele é o ser humano por excelência, ele é o ser humano perfeito, completo, sobre o qual nunca recorre nenhuma condenação. Mas ao assumir a forma humana, viver entre nós, ele faz isso com o propósito de nos resgatar dessa nossa condição de separados de Deus. Pessoas que jamais serão aceitas por Deus, porque não podem apresentar nada diante de Deus. Estão condenadas para sempre. Quando Jesus Cristo vai para a cruz, é um inocente que vai morrer no lugar de pessoas culpadas e condenáveis como eu e você. E ali naquela cruz é o fim da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E essa justiça vem pela fé em Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Mas o Evangelho, se tem essa má notícia de que o pecado e a religiosidade geram a morte, em Cristo nós temos a vida. Na cruz há a morte que nos resgata e há a origem de uma vida melhor. Na ressurreição de Jesus, nós temos a palavra do sim de Deus para esta justificação, para esta obra. E assim nada mais é necessário acrescentar, completar ou adaptar. Jesus completou tudo. A lei foi cumprida, a lei foi completada. E agora nós temos uma nova vida em Jesus Cristo. O texto fala que agora Cristo vive em nós. E todas as outras coisas já não são mais necessárias, não há mais sentido, não há mais continuidade. A experiência do próprio apóstolo Paulo fala que de alguma forma se começa do zero. Não se traz nada para a cruz. Na cruz todas as coisas são depositadas, todas as coisas têm o seu fim, têm a sua completude. Na cruz está absolutamente realizado toda a obra de Deus. A cruz é o começo do zero. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas anteriores já não têm mais sentido, ficaram para trás. Agora vale daqui para frente. Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos da Galácia.
Esqueçam todas as outras coisas. Em Cristo tudo se fez novo. E agora Cristo vive em nós. Ao escrever seu comentário sobre esse texto, Calvino, pai da Reforma, na nossa tradição reformada presbiteriana, fala que Cristo vive em nós. Primeiro, porque os seus méritos são concedidos a nós, ou seja, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, Ele nos concede para que nós possamos usufruir e sermos agora sim aceitos por Deus. Em outras palavras, Deus nos enxerga através de Jesus. O sim de Deus para o seu Filho Jesus Cristo também se torna o sim de Deus para nós. Não porque nós fizemos algo de extraordinário, não porque nós somos bons, mas porque Cristo fez algo de extraordinário e porque Cristo é bom. Todos os méritos de Jesus nós recebemos por fé, por confiança, não por um esforço. E a nossa vida agora é vivida Cristo em nós. A segunda forma é Cristo vive em nós pela própria presença do seu Espírito. A Bíblia diz que nós estávamos como que mortos na nossa vida anterior, mas Jesus nos deu vida, e vida completa, vida total. Começamos do zero. Assim, a presença do Espírito em nós é a vida total de Deus em nós. É a presença dele que nos dá um novo começo e uma nova perspectiva, uma nova identidade e o destino da eternidade. É uma conexão, podemos dizer assim, uma conexão orgânica. Jesus presente em nós, como se nós fôssemos o seu próprio corpo. Nós temos o sopro de Deus, a vida de Deus em nós. Então Cristo vive em nós, porque Jesus acabou com a inimizade que havia entre nós e Deus, porque Jesus acabou com o abismo que havia entre nós e Deus, porque Jesus acabou com a desconexão que havia entre nós e Deus. É como se, agora, um pouco antes, nós tivemos essa queda de energia, essa queda de conexão, e tudo ficou uma escuridão aqui onde nós estávamos. Essa escuridão e essa perda de conexão servem para explicar o que é o ser humano sem Cristo. Escuridão e desconexão. Mas quando Cristo vem em nós, quando o seu Espírito habita em nós, a luz aparece, a conexão é retomada. Assim como vocês podem me ver e me ouvir, assim somos nós agora diante de Deus. Pela presença do seu Espírito em nós, nós podemos viver na luz, estamos conectados novamente em Deus. Mas nós só podemos viver para Deus se Cristo viver em nós. E é isso que Paulo fala. Viver para Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Se Cristo vive em nós, agora nós vivemos para Ele. Viver para Cristo hoje significa viver na perspectiva de um reino de amor. O projeto de Deus para nós, o objetivo de Jesus não foi morrer na cruz para de alguma forma nos levar para o céu. Foi morrer na cruz para nos dar uma nova vida, para que essa nossa nova vida pudesse espelhar a presença dele em nós. Viver para Cristo não é se tornar, como a gente vê na cultura brasileira hoje, se tornar um evangélico cerimonial, mas um promíscuo moral. Se tornar um cristão nominal,
mas um corrupto moral. Viver para Cristo é se tornar uma nova criação, um novo ser humano, que não traz nada da vida antiga. Tudo se faz novo. Começar do zero. A grande bênção de Deus, do Evangelho, é que é possível recomeçar. E é possível começar do zero. E só é possível começar porque a gente começa do zero. Porque Deus não leva em conta as coisas anteriores que nós fizemos. Ele simplesmente nos perdoa e lança fora toda e qualquer condenação e cobrança. Só é possível uma nova vida porque Deus encerra o capítulo anterior antes de iniciar o capítulo seguinte da vida da gente. O grande problema é que muita gente ainda quer iniciar um novo capítulo com Deus sem encerrar o capítulo anterior. É como, deixe-me dar alguns exemplos do cotidiano, é como querer começar um relacionamento de afeto, de amor com uma pessoa, sem romper com a anterior. Talvez você pense, mas precisa? Sim, precisa, moralmente falando, mas numa perspectiva de Deus, nós não podemos iniciar um caminho com Jesus sem encerrar um caminho com a religiosidade e com o pecado. Nós também queremos fazer as nossas adaptações. Nós queremos, por exemplo, viver uma vida cerimonial com Deus, ou seja, uma vez por semana fazer todas as cerimônias bonitas de um culto, de uma celebração, ou na tradição católica de uma missa. Ter aquele momento de piedade, fazer as orações, as canções, ouvir as escrituras, passar o domingo imerso nisso. E de segunda a sábado, ter uma outra dinâmica, uma outra perspectiva. Ou seja, construir um caminho para Deus, vivendo uma vida mista, híbrida, seguindo a lei cerimonial, mas vivendo do jeito que se quer. O apóstolo Paulo está fazendo um desafio para aqueles irmãos há 20 séculos atrás, que também é um desafio para nós hoje. A vida com Jesus, a identidade cristã, significa começar do zero. Significa morrer para a lei, significa morrer para a religiosidade, significa morrer para o pecado e renascer para Deus. E isso só é possível se nós morrermos em Cristo, com Cristo naquela cruz, e ressuscitarmos nele e com ele para a nova vida. E assim, Cristo vai habitar em nós. Tudo aquilo que ele conquistou na cruz virá para nós, a sua pureza, a sua justiça. E virá para nós o seu sopro, a sua presença, o seu Espírito. E agora sim, nós, com a nossa vida ressignificada, habitados por Jesus, podemos ser de verdade novas pessoas, uma nova humanidade. Imagine se nós tivéssemos em Campinas mais pessoas que tivessem morrido para todas essas coisas erradas e para todas essas coisas que têm fachada de coisa boa, por exemplo, a religião, mas que não conseguem transformar profundamente o coração de uma pessoa. E nós tivéssemos pessoas profundamente conectadas a Deus, vivendo como Jesus viveu, transformando a cidade na perspectiva e no espelho do reino de amor de Jesus. Imagine se nós tivéssemos em nossa cidade mais pessoas parecidas com o Senhor Jesus, pessoas cheias de generosidade, de bondade, de compaixão, de amor, de compreensão, pessoas justas, pessoas puras, pessoas realmente boas.
Ainda muitas pessoas esperam que a transformação desse mundo seja realizada ou por uma perspectiva ideológico-política ou por uma perspectiva ético-moral religiosa. Mas Deus, nas Escrituras, continua mostrando que a transformação desse mundo está em Cristo e a transformação de cada pessoa está em Cristo. Nessa noite eu gostaria de convidar você a pensar seriamente nessa sua experiência com Deus. Realmente você zerou sua vida e começou uma nova vida com Jesus? Ou você criou uma religiosidade própria, híbrida, mista, trazendo elementos que são estranhos ao Evangelho? Convidar você a repensar seriamente a sua perspectiva como discípulo de Jesus. Qual a sua identidade de verdade? Você já morreu para essas coisas e de verdade é habitado por Jesus e vive para Jesus? Ou ainda a sua experiência é só uma experiência cerimonial? A lógica da sua vida continua sendo as mesmas coisas das pessoas lá de fora. Por fim, nessa noite, a partir dessa palavra, quero convidar você a considerar com muita profundidade o que significa Cristo viver em tua vida e você viver para Ele de verdade. Convido você a ter um tempo de silêncio, deixando essa palavra gerar um eco no seu coração, na sua mente. E eu quero orar depois. Pai querido, essa palavra é uma palavra muito desafiadora, difícil para ouvirmos. Nós, seres humanos, que tendemos ainda a fazer adaptações daquilo que o Senhor quer encerrar. Nós, seres humanos, que queremos carregar coisas que o Senhor nos chama para abandonar. Nós, seres humanos, que desejamos tantas coisas, sendo que o Senhor nos fala para colocarmos o nosso coração somente em o Senhor Jesus. Nessa noite, todos nós que estamos aqui nesta celebração, neste culto, queremos colocar os nossos corações abertos diante do Senhor e pedir que o Teu Espírito nos sonde e nos transforme, nos liberte de mentalidades e de práticas que nós já deveríamos ter abandonado, já deveríamos ter encerrado, mas que de alguma forma ainda estão paralelamente convivendo com o Evangelho do Senhor. Pai, ajuda-nos a perceber que isso ainda é caminho de perdição. Ajuda-nos a encerrarmos o capítulo que o Senhor quer encerrar em nossa vida e ajuda-nos a viver esse novo capítulo do Senhor, a presença do Senhor Jesus em nós e a nossa vida presente para Ele, somente para Ele, de forma exclusiva. Peço que o Senhor liberte as pessoas que ainda têm vivido essas continuidades de religiosidade e pecado. Que elas encerrem esses capítulos e que elas tenham uma nova vida, começando do zero. Cristo em nós, nós em Cristo, conectados, unidos, definitivamente unidos. Nós te agradecemos pela tua oferta de amor, que veio na forma de um ser humano, Jesus Cristo, que nos amou e voluntariamente se deu por nós,
sofreu, morreu naquela cruz, ressuscitou para estar conosco, subiu para estar à direita de Ti, ó Pai, mas que continua intercedendo por nós e que deu do Seu Espírito, Sua presença em nós, para nós sermos uma nova criação, novas pessoas, uma nova identidade, para uma nova vida, a vida do reino, a vida da eternidade. Recebe essa oração e nos conduz por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Durante o nosso tempo de adoração, eu li uma das orações que foram enviadas, mas por um probleminha técnico, diversas outras chegaram aqui, eu não pude ler. Eu gostaria de ler nesse momento, cada oração é preciosa, a participação de vocês conosco no culto é muito importante, da gente perceber que está junto. Essa é uma maneira que a tecnologia nos dá de interagirmos, mas também é uma maneira da gente expressar o que está no nosso coração. E eu quero te convidar a orar junto comigo essas orações que foram enviadas. A Sueli, ela enviou dizendo assim: Senhor nosso Deus, louvor a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com cada irmão, louvando e agradecendo a Deus por nossas vidas. Agradecer pela comunidade, pastores e nossas crianças, que o Senhor continua derramando o seu amor sobre nós. Agradecida a Deus por todos nós. Amém. A Débora enviou assim: grata, Pai, por fazer parte dessa comunidade de fé, que parte e reparte as cargas uns dos outros e que espalha o teu amor. A vida é mais vida porque Jesus se faz presente em nós. O teu sacrifício na cruz fez e faz toda a diferença em nossas vidas. Obrigada por nos amar e cuidar de nós no dia a dia. Pela tua graça, pelo teu amor. Amém. A Débora fez essa oração, enviou no chat, muito antes dessa mensagem tão bonita que nós ouvimos. E tem tudo a ver com isso. Nós, como povo de Deus, vivendo a vida de Jesus, partilhando dessa graça tão preciosa, que é Cristo, nos reconectando ao Pai e mudando a nossa vida. A Ofélia mandou a oração dizendo assim: Deus, quero agradecer por teus cuidados e carinho conosco nesses momentos de quarentena. Estamos entregues a Ti de corpo e alma, pois nossa dependência agora vem somente a Ti. Estamos frágeis, mas sentimos a Tua presença e o Teu cuidado. Eu agradeço, Deus, por tudo, pois estamos confiantes que vai passar e está passando. Fica conosco, Senhor, sempre nos dando paz, muita paz. Em nome de Jesus, amém. A Cíntia colocou a oração dizendo assim: Pai, obrigada pela graça da salvação, pela graça de sermos teus filhos. Obrigada porque a cada dia nós temos sentido o teu agir nas nossas vidas. Sabemos que tudo o que temos e o que somos, tudo vem das tuas mãos graciosas. Tudo é fruto do teu amor, ousado amor que nos aceita como somos. Obrigada, Pai, por tão grande amor. E a última oração da Daniela diz assim: obrigada, Senhor, por nos proporcionar esse momento tão especial. Que a gente possa, então, também partilhar dessa oração dos nossos irmãos. Deus está cuidando de nós e nos abençoando a cada dia. Vou voltar para o pastor Cássio. Nós só podemos viver para Deus se realmente Cristo viver em nós. Isso só vai acontecer
se nós aceitarmos o convite amoroso de Deus para encerrarmos a vida como vivíamos e iniciarmos uma nova vida em Jesus, sem adaptações, sem cargas, sem coisas anteriores. É começar do zero. E isso é maravilhoso. Há uma chance para cada ser humano de começar de novo, de receber o perdão de Deus por tudo aquilo que foi errado, zerar isso e começar de novo, ter uma nova identidade, ressignificar uma nova vida e experimentar um novo destino, a eternidade com Deus. Gostaria de dar 2 avisos. Em primeiro lugar, no dia 23, às 20 horas, teremos uma live missionária. Estará conosco o Marcos, que trabalha no Projeto Sena, um projeto de restauração de vidas no centro de São Paulo. Ele é um dos missionários apoiado pela nossa igreja. Então, no dia 23, às 20 horas, nós teremos a oportunidade de conhecer mais o Marcos, de conhecer melhor o projeto que ele desenvolve, que ele participa, e podemos interagir, fazer perguntas, colocar nossas dúvidas e também orarmos. Segundo aviso, nós temos toda quarta-feira a nossa torre de oração, um dia dedicado para a oração em nossa comunidade. E nós iniciamos esse dia com uma oração, um encontro de oração às 6 da manhã no Zoom. E ao longo do dia nós temos a nossa escala, o relógio de oração. Você é convidado para participar dessa torre, desde o início desse encontro às 6 da manhã e de você fazer parte de alguns horários para orar. A oração faz parte do nosso estilo de vida como discípulos de Jesus e como comunidade. Vamos receber a bênção do Senhor, encerrando a nossa celebração desse domingo. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todos os males. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída. Por isso ela não pode ser nem abalada, nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida. Supra todas as tuas necessidades, as tuas e as da tua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito, indescritível de Deus o Pai, e a comunhão, a força, o consolo, a presença, a vida do Espírito Santo esteja em todos vocês e com vocês permaneça, hoje e sempre. Amém.